Bem-vindos a um novo podcast da Nós. E esse é especial, porque ele é novo, porque nós vamos falar de empreendedorismo feminino. Temos o privilégio de contar com a Andresa Capello, que cedeu esse espaço para a gente e tem uma contribuição maravilhosa. Só para a gente falar, além dela ter investido aí numa formação de maestria, que eu acho que é importante, ela apoia um projeto incrível do Sebrae, que ela vai falar um pouquinho desse projeto para a gente. Então, obrigada por você ter vindo, estar aqui com a gente e contribuir e expandir e desmistificar, né, Andresa, o que é o empreendedorismo feminino, porque às vezes a gente fala e ele fica ali como se fosse um nicho, né? E eu acho que você está aqui para dizer e, inclusive, encorajar tantas mulheres que estão dentro de várias empresas e ali elas também podem empreender com uma liderança, com uma assertividade, com toda a capacidade que elas têm. Começo dizendo aí, conta para gente um pouco, para a gente desmistificar o que é o empreendedorismo feminino, conta da sua experiência também, onde você atua. Obrigada, Elisa, pelo convite. Imagino. Estou muito feliz de estar aqui porque, às vezes, o maior desafio do empreendedorismo feminino hoje é que as pessoas entendam como ele é muito mais rico e complexo do que ele aparenta ser, sabe? Bom, você disse, né? Eu sou mestre em administração com ênfase em marketing. Eu vim do marketing. E, e nessa carreira eu fui entendendo cada vez mais a importância das pessoas. Eu sou neta e filha de mulheres que não tiveram empresas inicialmente, mas que são empreendedoras desde sempre. Eu gosto de contar o caso da minha avó Ney. Minha mãe contava que a vida era muito difícil e vó, até para plantar flores, ela pensava no qual que era o resultado que ela queria. Então ela plantava palmas, porque as palmas naquela época eram as flores mais compradas para na época de finados. Elas ficavam lindas em novembro e as pessoas compravam palmas. Olha que mulher à frente do seu tempo, né? A gente está falando aí de 1948, 49. Então, eu pensei exatamente nisso. Então, acho que você já começa a dar uma dica para a gente que empreender também é quando, independente aí do gênero, pelo que eu estou entendendo, é quando a gente coloca uma ideia em ação, a gente começa a ver uma oportunidade, o que eu posso contribuir, como que eu também posso trazer aquilo ali para não só uma realização pessoal, mas também para compor uma renda da família ou a minha própria renda. Sim, E ela não fazia isso formalmente, né? Isso que você não. trouxe foi muito legal, porque ela não tinha ali um trabalho formal, ela estava já empreendendo. Sim, e quando a gente fala de empreendedorismo feminino, a gente fala de mulheres que não só estão à frente de negócios, mas mulheres que estão comprometidas em fazer alguma coisa de uma forma mais rápida ou mais barata, mais ágil, melhor, com resultados mais interessantes. Se essa mulher faz isso à frente de uma empresa, é claramente empreendedorismo feminino, mas isso também pode ser feito dentro das organizações, né? Onde eu trabalho, se o meu cotidiano é sempre de busca por fazer algo com mais qualidade, dessa forma como eu coloquei, a gente também entende que isso é empreendedorismo. Empreender é muito mais sobre uma atitude do que simplesmente sobre empresa. Então, a gente tem. Minha avó, por exemplo, é um caso de empreendedorismo nos dois sentidos, né? Ela precisava melhorar a renda da família e ela pensava em como utilizar melhor o que ela dispunha. E do que ela dispunha? Ela dispunha do terreno onde era a casa dela. Então, isso é que é interessante. Nós podemos empreender e devemos empreender dentro da situação em que estamos, sempre olhando para para os recursos que nós temos e usando da melhor forma. Que interessante essa sua fala, porque aí sou eu aqui pensando, né? Sim. Então eu começo a pensar que se eu sou por exemplo, uma analista financeira dentro de uma empresa ou de uma RH, com o que eu tenho à mão, eu tenho esse pensamento, esse sentimento de empreender,
que eu acho que tem um pouco assim de visão, de coragem, de vontade. Eu posso mudar aquele ambiente que eu estou fazendo, eu posso. Você falou uma coisa que eu achei incrível, com o que eu tenho, fazer diferente. Sim. Então, eu posso pôr ali, inclusive, uma liderança feminina. E eu queria muito te convidar para falar de liderança feminina. Já tá assim. Porque Convite. liderança feminina é quando ela consegue colocar aquela habilidade do feminino, não é? Sim. Então, eu estou entendendo que quando a gente está falando do empreendedorismo feminino, é colocar essa habilidade. Sim. E você me contou que tem umas pesquisas aí que mostram que essas habilidades femininas mudam esse ambiente. Sim, a gente tem todas as dores e delícias de ser mulher, né? Isso é incrível. Isso é incrível. E o que a gente percebe, por exemplo, vou até fazer um parênteses. A gente sempre está falando de soft skills, de habilidades comportamentais. E quando você olha para as mais importantes, você percebe que são habilidades que tradicionalmente são consideradas, entre aspas, femininas. Né? Então, a gente está falando de agregar as pessoas. O almoço de domingo é na casa de quem? Da avó. Não é do vô. Por quê? A mulher faz isso já há gerações. Então, essas soft skills que são muito valorizadas hoje, muitas das mulheres tradicionalmente já são estimuladas a desenvolver. Outras, e aí que entra a parte em que nós precisamos estar mais atentas, não são tão colocadas assim. Então, um exemplo. Tem uma pesquisa da McKinsey, que é Women Matter, que é As Mulheres Importam, de 2023, ou seja, super recente. Super recente. E ela fala que equipes lideradas por mulheres têm maior segurança psicológica. Isso abre as portas para a inovação, porque quando a gente inova, a gente está tratando de algo que não existe daquele formato, né? Sim. Então, a possibilidade de erro é grande, concorda? Com certeza. Se eu não tenho segurança, eu não quero errar. Eu vou manter o que eu faço. Eu vou fazer ali o meu arrozinho com feijão, que eu já sei como sai. Então, abre a porta para a inovação e abre a porta também para equipes que têm maior diálogo, que têm conflitos. Olha que legal. Como você é gestora de RH, você sabe, conflito é necessário. Sim. É a base da confiança. Eu tenho coragem de discordar de você porque eu me sinto tranquila que a gente vai debater aqui ideias. Exatamente. Eu tô conversando com a Elisa sobre o trabalho, eu não tô conversando com a Elisa sobre o caráter da Elisa, não é isso. Não é pessoal. Não é pessoal. Eu posso concordar ou discordar. Então a gente percebe isso muito em equipes lideradas por mulheres que se preparam para os conflitos produtivos. Isso é que eu ia te perguntar. E quem está acompanhando os podcasts aí da Nós, e tem muita mulher nesse universo nosso, eu estou entendendo que a gente precisa fazer um convite para essas mulheres, então colocar as soft skills que são da liderança feminina. Então, quando ela tem. Você trouxe uma coisa que eu achei incrível, né? E tem até algumas literaturas que falam da liderança anfitriã. Então, se a mulher já tem essa capacidade natural das soft skills, de ser uma boa anfitriã, que aí ela vai agregar, ela vai criar um ambiente melhor, e o ambiente melhor a gente se permite a vulnerabilidade. E aí você trouxe um ponto que é incrível: não tem inovação sem segurança para errar. Então, acho que ele precisa convidar essas mulheres para exercitar essas soft skills que são femininas. Eu não sei, né, como é que você vê, mas eu vejo muitas mulheres tentando usar uma soft skills que não são dessa natureza do feminino e deixando de usar essa, porque ela ainda não encontrou um espaço, inclusive de acreditar, aí tem os mitos, né, as crenças, que essa competência pode ajudá-la no trabalho. Ou seja, uma equipe mais engajada, ela vai conseguir trabalhar o pertencimento de uma maneira muito mais natural. Então, acho que tem esse convite, né, para elas. Sim, eu acho que o maior convite é o do autoconhecimento. Excelente. Porque muitas vezes
você vai perceber diferentes mulheres com diferentes perfis. E cada uma tem seus pontos fortes e seus pontos a melhorar. Então, o autoconhecimento me permite entender em que eu tenho mais facilidade. Então, se a facilidade é essa facilidade da anfitriã, vou usar. Se a minha facilidade é uma facilidade, por exemplo, de negociação, uso também. Uso também. Então, é importante que a gente. Uma coisa que me chamou atenção enquanto você falava, que eu fiquei pensando aqui, foi que muitas vezes as mulheres, e isso é um problema nosso, a gente confia pouco na nossa experiência. Não é? Então, os estudos eles mostram assim: um homem que tem 20% ou 30% dos requisitos para um novo cargo, ele aplica para aquele cargo. Ele se coloca naquele processo seletivo. A mulher só se coloca se ela tem mais de 80%. Então, o que nos falta? Um pouco mais de confiança na nossa história, no que a gente viveu. E isso acaba impactando na forma como a gente até, voltando para as mulheres que têm empresas, na forma como a gente resolve crescer, na forma como nós pedimos ajuda, porque uma empreendedora, uma executiva, ela não precisa ser sensacional em tudo. Ela precisa entender em que ela é sensacional, em que ela gostaria de melhorar e naquilo que ela não é interessante para ela melhorar agora, mas que ela pode chamar pessoas que são boas naquilo. Então, a segurança que é preciso construir, ela nos permite isso. Eu sempre brinco nas minhas palestras, e é verdade. Eu sou uma dona de casa nota 3. Que legal. Eu sou péssima. Isso é autoconhecimento, não é? Tá na veia do autoconhecimento. Como ele é importante. Super. Eu aprendi com o tempo que essa função não é uma função que me dá tanta alegria quanto a minha função de designer de aprendizagem, de palestrante, de mãe, de esposa. Essas todas estão na frente da dona de casa. O meu tempo é o mesmo de todo mundo, é esse. Eu só tenho 24 horas. Então, se eu descobrir que eu não sou boa e eu não quero melhorar, tá tudo bem. É admitir e falar, gente, olha, você vai chegar na minha casa, vai ter brinquedo das crianças espalhado, porque eu tô muito mais preocupada em brincar junto com elas. Só eu tenho 1 hora, eu não vou ficar catando brinquedo, eu vou brincar com as minhas filhas. Tem pessoas que ficariam loucas com esses brinquedos espalhados e precisam arrumar. Tá tudo bem também. Elas precisam disso para ter mais tranquilidade e, por outro lado, elas têm uma capacidade de suportar outras coisas que eu não suporto muito maior do que a minha. Então, é autoconhecimento, é também a segurança de saber que eu não preciso ser boa em tudo, que eu posso escolher naquilo que eu vou ser boa. E aí, uma coisa que é muito importante para o empreendedorismo feminino e para as lideranças femininas, que é saber que o aprendizado é contínuo. Isso é importante. Eu sou boa hoje, se eu quero continuar boa naquilo ali, eu preciso continuar investindo naquilo ali. Se eu, por exemplo, eu não sou a mais tecnológica das mulheres. Então, agora eu estou me colocando para aprender mais sobre inteligência artificial. É um movimento que você decidiu fazer. É um movimento que eu decidi fazer. Por quê? Eu olho para o mercado, eu vejo isso crescendo e eu percebo que com a ajuda dessa tecnologia, eu também terei muitos ganhos. Então, eu vou aprender isso. Se você me perguntar, então, se eu vou ser tão boa em inteligência artificial quanto a Júlia, que é minha sobrinha de 18 anos, que nasceu com internet, Sim. que fazia assim transição, eu vou te falar que provavelmente não, porque ela tem aquilo que a gente chama de talento para isso, que é a rapidez de aprendizagem. Mas eu vou ser melhor daqui a
2 semanas do que a Andresa que está conversando com você hoje. É sobre isso. Então, pelo que eu estou entendendo do empreendedorismo feminino, tem muita coisa que a gente precisa desmistificar. Sim. E aí eu estou pensando de quantas mulheres trabalham em várias empresas que nós andamos por aí, e elas talvez estão. Você falou uma coisa incrível, né? Elas estão querendo ter o 80%. Isso me marcou. Então, talvez esse envolvimento que precisa ser feito é não ficar nessa alta exigência, autocobrança do 80%, mas ela olhar para o que ela tem de bom. E aí eu lembrei, você trouxe uma coisa bem interessante, né? O que eu sou melhor, o que eu faço melhor, e também onde eu vou decidir gastar o meu tempo, a minha energia, o meu foco. Então, esse é um caminho para o empreendedorismo feminino, que tem a ver com ela exercitar também a liderança e naquilo que ela navega bem. E sem essa coisa de ser completo, porque eu acho que você falou da geração, né? Você tem uma geração de mulheres que achou que ela tem que dar conta de tudo e é reforçada. Então, se eu não dou conta, talvez eu acabo muito na execução do que empreendendo, né? Colocando um projeto que eu acredito, fazendo uma melhoria no meu trabalho, uma inovação. E você falou uma coisa aqui, Andresa, que eu lembrei de uma líder feminina, que ela falou assim: a gente vai fazer um café da manhã para celebrar, e ela ficou com aquele incômodo, porque sempre o café tinha as mesmas coisas. E ela ficou tateando, ela me contando, né? Será que eu mudo? Será que eu coloco outro tipo, uma alimentação mais natural, pensando... Você trouxe a Júlia aí, né? A nova geração que prefere uma fruta do que um carboidrato. E ela ficou nesse... Eu acho que esse 80% ali se debatendo e demorou muito para fazer, mas fez. E ela foi e falou: olha, quando eu fiz, eu percebi que eu agreguei mais, as pessoas conversaram mais, o dia foi melhor, elas se sentiram mais valorizadas, porque eu consegui incluir vários perfis naquele momento. Então, eu estou entendendo que um movimento importante para a gente falar para as mulheres que estão aí nas empresas, para elas arriscarem naquilo que elas são boas. Então, se ela é boa para organizar evento, ela vai para o evento. Se ela é boa para ser uma anfitriã ou para ser uma negociadora. Sim, e arriscar naquilo que a gente não tem certeza também. Que não tem Eu certeza. risco é isso. Se eu... uma questão que está em voga para muitas mulheres é a dificuldade de pedir ajuda. Quando a gente centraliza muito as decisões e as ações, a gente pede algo sensacional, que é a contribuição do outro. Por outro lado, se eu tenho a contribuição do outro, eu consigo arriscar naquilo que eu não sou tão boa assim. Elis, deixa eu te falar, eu tô querendo fazer um café, mas eu tô pensando nisso, nisso e nisso. Você é boa disso? Faz sentido isso que eu tô pensando? Então, a gente tem que arriscar. Por quê? O que está posto, pessoal, é que se você continuar fazendo exatamente a mesma coisa que você já vem fazendo há muito tempo, você não vai ter resultados melhores. Na hipótese mais bacana, eles vão se manter, mas muito provavelmente vai começar a diminuir. Porque, por exemplo, nessa questão que você trouxe, quantas pessoas alérgicas a gente tem hoje? Então, E se a gente ficar servindo o mesmo tipo de comida, muitas pessoas não vão poder aproveitar aquele momento, né? Diabéticos, cada vez com uma idade menor. Então, esse exemplo que a gente traz é só para mostrar que nos vários setores da nossa vida há uma mudança em andamento. Algumas são maravilhosas, outras nem tanto. Mas o que importa é o que a gente faz com elas. Ah, beleza, agora 20% do meu público é diabético. Que pena, sim, que pena. Mas o que eu posso fazer para essas pessoas se sentirem incluídas? eu fico imaginando nesse momento que a gente está vivendo de tantas mudanças na empresa, e você trouxe uma questão muito importante, que é se eu quero permanecer
no trabalho, fazendo, eu preciso fazer diferente. Sim. E agora, mais do que nunca, porque quando a gente fala de mais mulheres ocupando espaços de liderança, elas precisam fazer esse movimento também. Que Sim. você falou muito bem, que é arriscar. E não ficar, às vezes, acreditar naquela liderança que ela tem, naquele movimento que ela sabe que vai gerar mais inovação, vai gerar mais pertencimento, um espaço que o erro não é visto como punitivo, né? Então, eu entendo que essa sua fala aqui agora, porque se passar, vai perder espaço. Sim, e o que a gente percebe é que o perfil das mulheres que são melhor sucedidas é esse. É o da mulher que abre espaço para inovação, e para abrir espaço para inovação ela precisa ter essa coragem e esse comprometimento, né, de fazer diferente. A gente tem, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma pesquisa do governo federal que fala sobre o panorama do empreendedorismo feminino no Brasil. Ela é de 2023 também. Ele fala recente. também recente. 95% dos negócios com mulheres à frente não alcançam faturamentos de 6 dígitos. Então, nós hoje estamos num momento, tanto dentro das empresas, para as profissionais que trabalham na empresas que pertencem a outras pessoas, Sim. quanto no empreendedorismo, nós estamos num momento que é o de passar da presença para a influência. Olha que legal. Então, a gente já conquistou alguns espaços. Mas agora, por exemplo, no empreendedorismo, é entender como crescer para parar de sobreviver e começar a ganhar mais mercado. E quando você traz o mundo corporativo, também é nesse sentido. Estamos ali, mas como é que a gente quebra esse teto de vidro? Como é que a gente fica mais representativo nos espaços onde as decisões são tomadas? Usando aquilo que a gente tem de melhor. Então, já que nós fomos, por séculos, criadas para agregar, para acolher, vamos usar isso a nosso favor? Vamos transformar isso num ambiente que permite essa inovação? Vamos trabalhar a segurança psicológica, porque ali a gente vai ter profissionais que estão mentalmente saudáveis, e a gente sabe que quando a gente está mentalmente saudável, a gente produz melhor, e produz tanto na inovação quanto naquilo que já é feito. É entender que espaço é esse e, sobretudo, um problema que todo mundo tem, isso aí independe de gênero. A gente passa tanto tempo fazendo que a gente esquece do tempo de parar para pensar. Isso é fato, né? Se não houver reflexão, você não faz o que vai fazer diferença para você. Você faz o que aparece. E aí, para nós mulheres, isso é mais cruel, porque como a gente tem a economia do cuidado, Sim. a gente tem essa balança que ainda não é equilibrada, a gente tem 18% a menos de tempo para colocar nas nossas carreiras ou nas nossas empresas. 18%, esse é relativamente significativo. Sim. Então, daí vem que a gente precisa ter um momento de parar para pensar, porque eu falo muito sobre gestão do tempo, e uma coisa que cada vez fica mais clara para mim é que ocupação não é igual a resultado. A pessoa que está sempre ocupada não quer dizer que ela vai ter os melhores resultados. E às vezes as tarefas, a gente precisa escolher até as tarefas, Elisa. Faz todo sentido. Porque tem tarefa que te levam para mais perto dos seus sonhos e tem tarefa que não. Quanto tempo você vai gastar em cada uma? E aí eu fico escutando você agora e você falou uma coisa que é interessante, né? Sair dessa economia do cuidado para poder ir para o outro lado que tem como chegar, tem potencial, e a gente sabe que tem várias mulheres que já estão lá, inclusive serve de inspiração para nós. Né? Mas aí você trouxe uma coisa bem interessante. Além desse movimento, e você falou do autoconhecimento, uma das chaves que eu acredito muito no autoconhecimento é como que eu estou organizando o meu tempo e onde eu estou colocando a minha energia.
Sim. Então, eu percebo que em várias empresas que a gente relaciona, que a gente convive, há muito das lideranças femininas colocando um tempo e energia em tarefas que, como você disse muito bem, leva mais para longe do sonho e às vezes muito operacionais, por ter essa crença dela estar ali, porque ela tem a capacidade de apoiar, ela vai mantendo aquele comportamento. Então, pela sua fala, uma das boas estratégias aí para a gente poder dar vazão para essa liderança empreendedora e feminina é como eu organizo, onde eu estou pondo meu tempo e energia, como é que eu escolho as minhas tarefas. Sim. E eu acho que você deve ter vários exemplos aí para contar como é que você fez esse movimento, né? Quando você se viu numa situação entre escolher, né? E a gente até cobrado ali, olha, é preciso de você aqui, e você conseguiu fazer esse movimento. Conta um Olha, pouquinho para a gente, que eu acho que vai ser legal de escutar isso. eu acho que eu aprendi muito quando eu virei mãe. Isso tem tudo a ver com o nosso papo, né? Porque uma pauta muito feminina, né? Sim. Eu fui estudar gestão do tempo, de verdade. Eu não sei se você acredita em signo, Elisa, mas eu sou peixes. Eu acredito, eu sou virgem. Você já imaginou? Gente, eu sou casada com virginiano. Mas então você É, sabe do eu sofrimento. sei. E a pisciana que habita em mim é super distraída. Eu me perco nas horas com muita facilidade. E quando eu virei mãe, eu falei, cara, eu já faço tantas coisas e agora eu vou realizar esse sonho, mas eu não quero abrir mão do sonho profissional. E aí eu fui estudar gestão do tempo Que bacana isso. assim, é interessante porque eu fui descobrindo essas coisas. Então, eu vou dar duas dicas que são muito importantes. Primeira, tem a ver com o que nós já conversamos. Quanto mais corridas estão as coisas, mais você precisa parar e olhar para como você está investindo o seu tempo. Até porque, muitas vezes, a gente pega tarefas que são, eu brinco, elas são narcotizantes, é como se você estivesse tomando um calmante, assim, mas ela não está te levando para mais perto do seu sonho, ela só está tomando seu tempo. Que interessante. Então, a primeira coisa é isso, tem que ter o tempo de parar para pensar. E a segunda é de mais do que só um método. Eu vou usar o Pomodoro. Sim. Eu vou usar o GTD. Mais do que isso, é sobre uma lógica de tempo, é sobre colocar os objetivos à frente. E finalizando essa fala, tem um livro sensacional, que vocês vão achar, gente, eu acho que só em sebo, que é da Louise P. Frankel, que chama Mulheres Boazinhas, não enriquecem, é esse? Esse. Esse existe, Mulheres Boazinhas, mas acho que não é esse, eu lembro do nome em inglês, é Good Girls Don't Get the Corner Office. Mas é Louise P. Frankel, gente, é só dar uma pesquisadinha, depois eu te mando o nome e você coloca aqui na legenda alguma coisa. Esse livro, ela cita os erros das executivas que ela mentorou ao longo da carreira. E aí, quando você trouxe, eu me lembrei de você vê que é a dor e a delícia. A gente é mais acolhedora, certo? Certo. As pessoas chegam mais perto de homens ou de mulheres para contar das suas coisas no dia a dia dentro da empresa. Normalmente para as acolhedoras. E aí a gente usa um tempo bem grande de escuta. Sim. A gente precisa se organizar nesse tempo. Então, se é um dia corrido, a gente precisa ter a coragem de virar para a pessoa e falar, olha, agora eu não consigo, mas eu consigo conversar com você, e aí a agenda mesmo, para ser aquela escuta ativa, aquela escuta que faz diferença. E isso é muito importante. Então, é usar o que você é boa a seu favor. E não para te levar para mais longe dos seus objetivos. Porque a gente sabe, né? Mulheres mais assertivas são tidas como grossas. É verdade. Então, a gente tem essa coisa da credibilidade para construir. É preciso ter cuidado. Que conversa excelente, Andresa. Eu fiquei aqui maravilhada porque você foi falando, eu fui lembrando de tantas situações
Para a gente fechar essa conversa, que foi excelente, e eu fiquei maravilhada com cada palavra que trouxe aqui, eu queria só lembrar duas falas que você trouxe para a gente. A gente colocar, então, na liderança e empreendedorismo feminino a nosso favor, o nosso tempo e a nossa energia mais perto do nosso sonho, saber o que nós somos boas, como você disse, a escuta é a minha habilidade ou a minha competência, como que eu coloco também a meu favor para gerar valor no que eu estou fazendo. E uma fala sua que eu vou sair daqui com ela para mim, é que a gente não precisa ter os 80% e a gente deve procurar ajuda e uma rede de apoio. Então eu acredito muito numa boa rede de apoio, não é? E eu acho que ela é um dos fatores de sucesso para a mulher. Ela não ficar querendo fazer sozinha, naquela solitude de empreender, de colocar as habilidades, mas que ela compartilhe, né? E aí que a gente exerce a nossa vulnerabilidade, que é um super ganho, e tem que ser corajosa para exercer a vulnerabilidade. E essa rede, você foi direto ao ponto, porque ela é um dos diferenciais que nos separa dos grandes feitos, né? A gente precisa de mentoras, a gente precisa de mentores, patrocinadores, que são aquelas pessoas que vão defender a sua marca, né? Chega e fala, gente, esse trabalho é ótimo, a Elisa é a cara disso. Então, sim, é a gente entender que não precisamos estar sozinhas, que juntas vamos mais rápido, melhor acompanhadas e mais efetivas. Pessoal, eu estive com a Andresa, foi um papo maravilhoso. Eu espero que vocês ouçam, curtam e coloquem aí para rodar todo o potencial que vocês têm. Muito obrigada. Obrigada, eu fiz esse papo. Obrigada, pessoal. Até a próxima.